Olá! Estamos aqui mais uma vez para o segundo vídeo do nosso livro O Poder Oculto da Amabilidade. Então, vamos continuar. Eu estou aqui na página 17. Quando você atende a um pedido expresso de alguém, talvez o faça para não parecer antipático, ou porque se sente incapaz de resistir à persuasão da outra pessoa, ou porque, dessa forma, espera se livrar o mais cedo possível de uma pessoa inconveniente. Mas quando você é realmente solícito, o amor desperta seus bons pensamentos, revela qual é o desejo do próximo e o incentiva a atendê-lo. Simplesmente, o amor atua e o desejo é atendido. Por isso, a solicitude é um ato de caridade muito mais belo do que a simples prontidão em servir o outro. Então, veja, eu posso atender aos pedidos de alguém por muitos motivos e de muitas maneiras diferentes. Mas se eu atendo realmente solícita, realmente pronta e desperta para aquele pensamento, para aquele desejo, principalmente se eu consigo antecipar as necessidades do outro, isso vai trazer muito mais caridade, muito mais valor ao meu ato de serviço. Muito antes de sermos capazes de elevar o nosso coração para rezar, Ele nos criou, redimiu e santificou. Então, veja, aqui está para nós toda a amabilidade de Deus. Antes mesmo de que nós pudéssemos pedir na oração, Deus se antecipa também às nossas necessidades, tá? E isso é muito, muito bonito. São João da Cruz disse: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quanto mais puro for o seu amor, mais ricos serão os benefícios naturais e sobrenaturais. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aqui eu gostaria de relembrar a questão de que o amor não sabe contar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo, mas não como uma forma de dívida do outro para comigo, mas como uma forma muito natural de me sentir absurdamente bem com aquele ato que eu consegui fazer, de pleno amor e respeito, consideração para com o outro, renunciando com frequência a si mesmo. Então, veja, nesse processo de nos tornar mais amáveis e trazer a amabilidade para o nosso dia, nós estamos atendendo ao chamado de Deus o tempo todo. Renuncia-se a si mesmo. Então, tudo isso faz parte desse processo e é muito bom para nós, para a nossa caminhada, para nos prepararmos cada dia mais. Proporcionar surpresas agradáveis. Fomente o desejo de servir aos outros, realizando as tarefas que eles iriam solicitar. Então, aqui não é fazer tudo o que o outro deveria fazer, mas fazer aquilo que nos cabe no serviço ao outro. Fazer aquilo que já é nosso antes que seja pedido. A amabilidade neutraliza a infelicidade do pecado. E aqui eu coloquei até uma observação sobre o vitimismo frente à vida. Então veja, muitas vezes a gente se coloca numa posição de vítima. Estou sempre sofrendo. Nossa, como eu sempre ajudo as pessoas,
ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Mas a amabilidade vivida de uma forma genuína e muito verdadeira, ela vai neutralizar toda essa infelicidade, todo esse vazio e toda essa necessidade de recompensa. A amabilidade torna a vida mais suave. Para muitos, a vida é um fardo pesado, quase insuportável. No entanto, para um homem virtuoso, somente o pecado torna a vida insuportável. Qualquer gesto gentil serve para restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal. Não deixe passar uma oportunidade de servir, de acolher, de dar um abraço, uma palavra. Se você percebe uma pessoa próxima a você com algum tipo de sofrimento emocional, algum ou que seja doente por algum motivo, não deixe passar essa oportunidade, porque qualquer gesto gentil vai restaurando em nós o equilíbrio entre o bem e o mal. Essa corda bamba que às vezes a gente está ali andando, sempre se equilibrando para não deixar nada cair, né? E tentando dar voz ao que realmente é bom. A amabilidade tem uma poderosa influência nos outros. Precede qualquer bem sem precisar da vanglória. Então veja, se a amabilidade ela está à frente de qualquer tipo de bem que eu possa imaginar, e ela não necessita da vanglória, muito pelo contrário, como eu falei no vídeo anterior, que existe a virtude de passar despercebido, né? Então, esse passar despercebido e não querer realmente nenhum tipo de recompensa, não precisar ser visto, é um belo remédio contra a vanglória e um impulso muito, muito bom para que sejamos realmente amáveis. Sendo amáveis, incentivamos os outros em seus esforços pelo bem. Todos nós precisamos de incentivo e a maioria de nós precisa receber elogios. A amabilidade possui todas as vantagens do elogio sem ter os vícios. O elogio tem um preço, podendo prejudicar a pessoa ao alimentar seu orgulho, mas a amabilidade não cobra nada e, ao mesmo tempo, enriquece aqueles que são gentis conosco. A amabilidade é uma atitude mais elegante que você pode assumir para com a outra pessoa, enquanto o elogio implica algum grau de condescendência. A amabilidade é o único tipo de elogio verdadeiro em qualquer momento e lugar. Então, aqui muitas vezes a gente vê quando a outra pessoa tem uma necessidade desse elogio. Quando o elogio, ele edifica. Porque muitas vezes nós abordamos o outro para reclamar ou para dizer o que está errado. Mas para agradecer, para elogiar e dizer quando está certo e reforçar aquele comportamento, muitas vezes a gente não faz. Porque pensamos, mas não está fazendo mais do que obrigação. Pode ser que não, mas não custa nada um gesto amável e dizer obrigada. Quando também fazemos isso, nós estamos crescendo um pouco mais o que há de bom em nós, reconhecendo que o outro também faz coisas boas. E aqui, pode ser que você não tenha dado a alguém a ajuda de que precisava, por estar ocupado demais com seu próprio trabalho, e não soube olhar para o dele, porque estava com ciúmes e o tratou com frieza e de modo crítico. Então, nós não podemos deixar que as nossas obrigações tirem de nós a sensibilidade de olhar para o outro, perceber a necessidade do outro e antecipá-las, sem deixar também invadir-nos por sentimentos como ciúme,
frieza e até uma crítica exagerada fora da hora. Existe uma correção fraterna e muito, muito amorosa, mas ela precisa ter hora, lugar e modo de falar. Então, a gente nunca deve fazer uma crítica no meio de outras pessoas para que todos ouçam, ou de maneira ríspida, ou de maneira arrogante, prepotente, fazer uma crítica com sarcasmo, ironias. Então, com muito amor, se eu realmente espero que aquilo dê frutos diferentes, eu preciso ter uma abordagem diferente. Chamar a pessoa e mostrar para ela que não é os atos dela com relação a mim, mas talvez o mal que ela está fazendo a si mesma. Esse incentivo pode ser o primeiro elo de uma nova corrente que alcançará a perseverança final. Um pouco de amabilidade rende muito. Então, aqui mais uma vez, quem ama não sabe contar. A quantidade de amabilidade não tem proporção com seus efeitos. Às vezes, as pessoas não percebem o esforço que você faz para ajudá-las, mas sempre captam a sua amabilidade para com elas. Não importa o tanto que você faz, mas como você faz. Porque algo feito com amor real, com interesse real, é percebido e é acolhido no coração. E às vezes, para você, aquilo pode ter sido muito, muito difícil, ou então muito, muito fácil. Depende também. Não é uma medida igual para todo mundo. Cada pessoa tem suas dificuldades, tem suas limitações e suas predisposições naturais. Mas nós estamos sempre, sempre, sempre com uma vozinha lá dentro que nos diz o que é certo. Existe algo como uma intuição moral que já vem de fábrica em cada um de nós. Quanto mais voz nós damos a essa intuição, mais ela se fortalece e muito mais conseguiremos ajudar de fato os outros. Uma pequena atitude amável pode compensar um grande erro prático, como uma alavanca é capaz de levantar um peso enorme. Um gesto amável tem longo alcance. Viaja com enorme velocidade e seu efeito é duradouro. Praticá-la é só o começo, pois nem os anos conseguem enterrar a sua doçura. Quantas vezes eu, por perceber a demanda de uma pessoa, a tristeza, a necessidade, procurei saber, procurei atender da maneira que eu podia. E até hoje carrego no meu coração muitas dessas pessoas e sei que muitas sempre, sempre lembram-se de mim como uma pessoa que olhou com um olhar amoroso, com um olhar atencioso para a sua necessidade. E veja como que a gente precisa deixar essa marca. As coisas passam, coisas materiais passam, acabam. Nós nunca sabemos o quanto vai durar. Muitas coisas podem acontecer, mas um gesto amável tem um longo alcance e deixamos uma marca para sempre. Muitas vezes, numa história difícil, quando você consegue estender a mão para o outro, aquela pessoa vai contar aquela história. E nós temos essa vontade de durar. Muitas vezes, quando a gente pensa no fim da vida, pensamos na marca que estamos deixando, nos ensinamentos. Será que alguém vai lembrar de mim? Né? E nesse sentido, nós podemos perpetuar de muitas e muitas formas. Uma pessoa pode contar uma história que viveu de um momento difícil e que alguém lhe estendeu a mão. E que bonito se esse alguém for você, né? Se essa pessoa que estendeu a mão no momento difícil for você. Porque por mais que o ouvinte não esteja, não te conheça, não saiba quem você é, mas de alguma forma você está perpetuando por toda a eternidade. Quantas e quantas vezes aquela história for contada. E quantas pessoas precisam desses exemplos para conseguir praticar também atos bons.
para perceber que é isso que dá sentido à nossa vida. Viver para fora, viver para o outro é o que dá muito sentido. Porque o sentido da minha vida não está dentro de mim, mas em si na força que eu consigo exercer de bom para os outros. Quanto mais você tenta retribuir uma pessoa amável, menos parece ter conseguido. As obrigações de gratidão vão se multiplicando e ganhando profundidade, de modo que a vida vai ficando deliciosamente comprometida com uma profusão de novas amabilidades. Então, da outra vez eu tinha recomendado o filme da Corrente do Bem. Continuo recomendando. Quem não assistiu, por favor, assista. Porque o filme, ele vai trazer uma percepção mais nítida do que eu estou dizendo aqui. Você não deve passar por um dia sequer sem encontrar ocasiões de ser amável. Então, veja, que a gente não perca nunca mesmo essas oportunidades. E sempre vai exigir de nós uma renúncia pessoal. Esteja preparado e muito tranquilo para isso. Todo gesto de amabilidade exige de nós uma renúncia. Então, se eu acordo muitas vezes para ver como estão meus filhos, ou se eu escuto qualquer barulho e levanto, eu estou tendo um ato amável e estou abrindo mão do meu descanso. Mas isso dá para mim uma sensação muito boa de dever cumprido, de estar ali exatamente onde eu preciso estar. O sacrifício é altamente recompensador. Sempre ganhamos mais do que perdemos, pois o ganho interior é muito maior que o exterior. E muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um tipo de pessoa que se poupa muito, né? Não, mas eu não vou servir. Ah, mas a pessoa não merece. Ah, mas por que que eu vou me sacrificar, né? Se isso, se aquilo, cheio de desculpas para não ser amável, para não se doar de fato para o outro. E essas pessoas constantemente têm um vazio, algo que falta, né? Algo como não preenchido porque busca preenchimento em si mesmo e não na doação dos seus dons para o próximo. A amabilidade contagia. E aqui eu coloquei o desenho de uma árvore. Por quê? Nós muitas vezes não vemos as raízes profundas de uma árvore. Nós só vemos o que está aparente. E muitas vezes uma árvore pode parecer pequenininha, mas ela pode ter raízes profundas. Pode parecer muitas vezes uma pessoa frágil, mas que está constantemente se doando pelo próximo, que está constantemente atendendo aos chamados da amabilidade. Outras vezes pode parecer uma árvore muito frondosa, muito bonita, com muitas flores, mas as suas raízes são rasas. E aqui está a necessidade. Nessas raízes eu coloco o conhecimento, o estudo, né? O aprofundamento do que é a vida. O que é a vida para mim? Qual o sentido dela? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, mais eu consigo vivê-la bem. A gente às vezes não para pensar ou não consegue fazer essa ligação do conhecimento com as nossas ações. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu amo, medito, muito mais eu consigo transformar o objeto do meu estudo, das minhas meditações, em atos. Porque o amor ele não é medido realmente em palavras, mas em atos concretos no mundo. Não há melhor serviço que se possa prestar aos outros do que a amabilidade. É o maior presente que eles podem receber depois da graça de Deus. Então, nós somos chamados a ser esse pequeno grãozinho de amabilidade no mundo que estamos. Depois da graça e do amor de Deus, o olhar do outro,
a prontidão do outro, a nossa prontidão, né, em atender aos desejos do outro, é o maior presente que se pode receber. E isso não é comprado, não tem preço, tem valor. Um valor muitas vezes impagável, tá? A amabilidade é um dos maiores presentes de Deus ao mundo. A amabilidade expulsa a tristeza e as trevas das almas e dá esperança aos corações fracos. Ela adoça a tristeza e diminui a dor. Descobre belezas insuspeitadas do caráter humano e faz com que as almas respondam com aquilo que tem de melhor. A amabilidade purifica, glorifica, enobrece tudo o que toca. E eu tive meditando esses dias sobre uma história que alguém me contou de que algo estava acontecendo, uma pessoa da sua casa, do seu lar, estava tendo atos errados na rua. E aí chegou uma vizinha e disse: Você sabia que isso, isso e isso está acontecendo? E a pessoa disse: Eu sei. Isso e aquilo você sabe? Sei. E você não vai fazer nada? Não, não vou. Por quê? Porque não existia muito o que fazer, a não ser barulho. Não havia uma intervenção para aquela situação real. Existem momentos em que a gente não pode fazer nada. Mas esse nada, em atitudes muitas vezes impensadas ou infrutíferas, não quer dizer que seja de fato nada. Não, eu não consigo fazer nada. Não tem nada que eu diga que vá mover aquela pessoa a deixar de fazer algo errado ou a consertar o seu erro. E o que eu faço de uma maneira, às vezes, passiva e aparentemente omissa diante de algumas coisas? Eu entrego para Deus. Em oração, em sacrifício, em jejum, com toda a dor que aquela situação também causa ao meu coração. Diante de Deus, eu entrego aquela situação, porque eu não sei lidar. Qualquer atitude que eu tenha vai ser num sentido de reclamar, de causar desconforto, vai gerar um estresse enorme, sem fruto, é infrutífero, percebe? Então, existem situações que a gente passa na nossa vida, muitas situações, que elas só têm sentido quando a gente consegue entregar para Deus e de forma amável continuar seguindo a vida dentro do nosso lar, da nossa família, da nossa comunidade. Então, que a gente saiba também perceber as situações em que a nossa omissão seja uma omissão amável, mas que ela não fique sem plantar de fato algo bom, que é a nossa oração, o nosso sacrifício, muitas vezes o nosso jejum, e o sentido de passar por aquele deserto, de viver um pouco aquela dor recebida pelos atos do outro, mas entregando nas mãos certas e vivendo de maneira correta. Com essa meditação, eu encerro esse vídeo e vamos logo para o próximo. Muito obrigada.